Fala galera, tem um monte de gente perguntando sobre a Mostra Brasileira de Foguetes. Eu sei que vários de vocês vão fazer foguetes muito bacanas e eu vou falar um pouquinho da química para vocês nesses foguetes. Antes de tudo, é importante lembrar da regra e o foguete de vocês tem que ser constituído por 2 ou mais garrafas PET de qualquer volume. E vocês podem ver aqui, nós temos mais de 2 garrafas. Parece que ela está colada por uma fita preta, alguma coisa aqui, tá vendo? E presa numa base de lançamento. Ou a base de lançamento aqui, feita de cano PVC, alguma coisa do tipo, não sei. Tá vendo que eles estruturaram a base para ficar presa aqui e escolheram o melhor ângulo possível. E aqui tem até um medidor de pressão para saber qual é a pressão que vai ser produzida aqui. Bom, outro detalhe é que o combustível pode ser em qualquer proporção de vinagre, com 4% de ácido acético. Essa informação, na hora de comprar lá no supermercado, vocês vão ver quantos por cento de ácido acético o fabricante afirma que tem. E bicarbonato de sódio, que pode ser puro ou com algum tipo de fermento. E aí também, vamos lá, se você for comprar isso na farmácia ou no supermercado, esse é material barato, vai ter lá no rótulo do fabricante se é puro ou se é misturado com algum tipo de fermento. É importante você observar isso e fazer um caderninho de notas sobre qual é o ácido acético, qual era o percentual afirmado pelo fabricante, de qual marca que era. Tenta usar algo que não está vencido, porque senão a concentração de ácido acético provavelmente não vai estar igual ao do rótulo. O bicarbonato de sódio, qual era a marca, se ele era puro ou se tinha algum fermento em pó, porque senão você vai fazer um monte de teste que possivelmente não vai ser reprodutível. E às vezes você faz um teste, o seu foguete vai bem longe. Quando você vai fazer o lançamento para mostrar para o professor lá no dia da Olimpíada, não vai tão longe, porque você não tomou cuidado de manter todos os parâmetros de forma igual. Bom, e o que acontece então com o bicarbonato e o ácido acético? Olha só, no bicarbonato de sódio, o que a gente tem é o ânion bicarbonato. E lá no ácido acético a gente vai ter a liberação de íons H+. Bom, esses cátions hidrogênio, íons H+, vão reagir com bicarbonato numa reação que a gente chama de ácido e base, porque aqui nós temos uma base de Bronsted-Lowry e aqui um ácido de Bronsted-Lowry, formando então o ácido carbônico. Tudo bem? E aí, o ácido carbônico, por sua vez, com aquela pressão contida ali, imediatamente deve se decompor em água e CO2. Então nós temos aí o ácido carbônico se decompondo em gás carbônico. Essa é uma reação que a gente chama de decomposição. Olha só, o grande lance dessa reação é a formação desse gás que vai aumentar a pressão lá dentro do seu foguete. O aumento dessa pressão deve fazer com que o seu foguete em algum momento se desprenda da base e decole. Quanto maior a pressão, maior a propulsão que o seu foguete vai ter no momento da decolagem e para manter um voo por um certo tempo. Bom, mas qual é o segredo disso tudo? O grande lance é o seguinte, essa reação, essa primeira reação, ela é a reação que determina a velocidade da reação total do processo. Por quê? A reação de decomposição ela vai acontecer muito rápido, independente de qualquer coisa. O que tem que acontecer então é que a formação do ácido carbônico ela tem que ser muito rápida. Ou seja, essa reação ácido-base. E como que eu garanto essa velocidade? A gente tem que garantir que o bicarbonato reaja o mais rápido possível com os prótons do ácido acético. Os prótons do ácido acético você não vai ter muito controle, uma vez que o ácido já está dissociado em água. O que você tem que trabalhar é a superfície de contato do bicarbonato de sódio, que é um sólido. Então se você coloca lá uma pastilha compactada, vamos supor assim, ó, aquelas pastilhas efervescente, antiácido, que compra na farmácia para azia, ou aquelas pastilhas do tipo Energil C, elas também têm a formação de gás carbônico. Como a pastilha está muito compactada, demora um pouco até... Opa, elas também têm bicarbonato. Demora um pouco até que o bicarbonato reaja
com o ácido que tem lá na própria pastilha para formar, então, aquele gás que vai ser da decomposição do ácido carbônico. Ou seja, se eu tenho uma estrutura sólida compactada, a superfície de contato para reagir com H+, vai ser pequena. Ou se você tem, então, um pó bem pulverizado e espalhado bem rapidamente naquela solução de vinagre, a reação vai ser mais rápida. Então, você precisa que essa reação seja bem rápida para formar esse ácido. Na hora que esse ácido for formado, você vai ter imediatamente a decomposição e a formação do gás, que vai promover a propulsão do seu foguete. A regra diz que você pode fazer mais de um estágio dentro do seu foguete. Isso quer dizer que você pode fazer com que a reação ácido-base aconteça em vários momentos. Você pode estruturar e tem uma condição de engenharia, né? Então, já vamos além da química e vamos para a engenharia da coisa. Nós vamos fazer que aconteça mais de uma vez a reação ácido-base. Para quê? Para que a gente tenha em mais de um momento o ácido carbônico se decompondo em gás carbônico nessa reação de decomposição. E aí você pode pensar que lá no meio da sua trajetória, ou alguns segundos depois do primeiro estágio, depois de deixar a base, o seu foguete vai passar por uma nova reação ácido-base dentro dele, uma nova reação de decomposição, e vai dar mais um tiro, digamos assim, para frente. Isso vai fazer com que ele vá mais longe. Bom, como fazer isso? Isso é o que você tem que pensar. Como você vai elaborar isso? Imagine então que essa aqui seja a base essa seja a estrutura do seu foguete. Imagine que dentro do seu foguete, por exemplo, você consiga colocar 2 bolas de soprar com bicarbonato de sódio bem pulverizado aqui dentro. E é claro que o seu foguete já tem uma certa quantidade de vinagre aqui dentro. Imagine então que quando você encaixar o seu foguete na base, um espigão aqui da própria base vai furar essa bola e fazer com que haja uma mistura entre o bicarbonato e o ácido acético, fazendo a formação, então, do CO2. Então, nós teríamos o primeiro estágio de decomposição. Imagine que, de alguma forma, não sei se quando você colocar na base ou depois que o foguete for lançado, depois que ele sair da base, que essa segunda bola vai explodir também e vai promover novamente mais um momento dessa reação ácido-base e mais um processo de decomposição. Aí você teria 2 estágios. Então a regra permite que você faça quantos estágios você quiser. Se você conseguir fazer isso várias vezes, você vai ter seu foguete explodindo várias vezes para frente. Isso vai fazer com que ele vá mais longe. Tá aí um desafio para vocês. Quero ver quem vai conseguir, hein? Bom, estou ansioso para ver o foguete de vocês, mas antes de participar de qualquer competição, o que a gente tem que fazer é entrar no site e ler as regras. Então é só você ir lá no site oba.org.br e lá no menu esquerdo você tem então o regulamento da OBA e do lançamento de foguetes, e aí você vai em regulamento 2019 e vai encontrar mais informações que podem ser importantes. Boa sorte para vocês. Se precisarem de alguma coisa, alguma dúvida sobre química, é só me procurar. Um grande abraço.